Sempre bonita de volta para todos vocês, aí falando de vida saudável, beleza, autoestima, enfim. Esse programa é um programa de variedade para que você se sinta cada dia melhor. E falando em vida saudável, a gente ainda continua insistindo no bem-estar das pessoas. Sabe aquela dor que você tem, você não sabe? Às vezes dói o pescoço, dói a nuca, você se sente mal, não sabe o que está acontecendo, você acha até que tirou algum músculo, né, de lugar, alguma coisa, e às vezes não é não. Às vezes é dor ponto gatilho. O que será que é isso? Bom, a gente vai saber agora com a Diana Manso, ela que é fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional facial, micropigmentadora e designer de sobrancelhas do Estúdio Única. Agora convidada aqui do nosso quadro Beleza Única, que começa agora. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, querida, por nos receber aqui hoje. Muito bom tê-la aqui hoje à tarde com a gente. Muita gente se pergunta, você sabe que eu pesquisei um pouco dessa dor ponto gatilho, porque é um nome diferente, né? É bem diferente. Né? E aí eu pesquisei e vi que é um mundo de dor e é algo assim que você identifica de uma maneira que é meio similar com as outras, e a pessoa vai sofrendo e não sabe o porquê, né? Exatamente isso. Quando a gente fala ponto gatilho, o que é exatamente, para que o público de casa entenda um pouquinho melhor? Sim, o ponto gatilho, na verdade, são nódulos sensíveis que ficam localizados na musculatura. Só que nós temos mais de 900 músculos, né? Isso. Então, assim, as pessoas sentem certa dor, principalmente na parte posterior de coluna, trapézio, pescoço. E essa dor, ela tem duas formas, ou ela é latente ou ela é ativa. No caso do ponto gatilho, ela também é conhecida como trigger point, né? Que nos Estados Unidos, uma pesquisadora foi verificando como que é feito essa dor, e ela verificou que poderia ser dois tipos de coisas que poderia acontecer nessa dor. Ela pode ser latente, às vezes é só na palpação que a pessoa sente essa dor, ou às vezes ela também é ativa, que a pessoa faz um movimento e essa dor refere para um outro lugar, que é conhecida como dor referida também. Dói meu trapézio, dói meu pescoço, e a pessoa passa a sofrer de enxaqueca. E às vezes não é nenhum problema metabólico, enzimático, mas sim de um ponto gatilho localizado. Acontece também da pessoa sentir, de repente, alguma pressão no pescoço, porque onde dói mais, onde a gente tem mais, acho que porque movimento o tempo todo, né? Exatamente. Então, de repente, a pessoa acaba tendo uma pressão muito forte no pescoço, e isso reflete como dor de cabeça? Exatamente. Tem alguns nódulos na parte posterior, principalmente entre as escápulas, é onde que a gente usa muito o romboide no dia a dia para digitar. O estresse, a gente usa muito o trapézio quando está muito ansioso, quando está muito estressado. Então, esse nódulo, ele acontece uma alteração na musculatura por dois fatores que se estudaram, que acredita que possa ter sido. Uma pode ter sido por causa de uma ruptura, né, do sarcoplasmático ali da musculatura, que gerou um excesso de cálcio. Então, isso faz com que a pessoa comece a ter aquele cálcio contato com a proteína contrátil daquele músculo, e ele fica excessivamente. Então, a pessoa fica naquela contração constante, ela é sustentada. Acredita-se que pode ser isso. Ou também pode ser também uma alteração de produção de catecolaminas naquela região. Então, com isso, a pessoa fica também produzindo contração excessiva também, né? Então, a dor, ela vai gerar no local. Às vezes a pessoa no momento não está sentindo a dor, mas tem outros que é latente e outra que é ativa. Então, ativa normalmente, ela é ativada e dói lá na cabeça, dói na frente do ombro, causa de bursite, às vezes fecha também a articulação e gera dor no ombro e confunde com a bursite. Tem pessoas que passam a ter problema de tendinite de punho também, entendeu? Porque como se é um nódulo de coluna, é onde passa as raízes nervosas e interfere, né, na execução do movimento, né? E a tendinite, ela é algo que se alastra, ela não fica só num determinado ponto, né? Não, exatamente. Eu já tive caso, uma pessoa que estava com um problema, a gente achando que era um túnel de carpo, fomos fazer todos os exames, solicitei para essa cliente e realmente não tinha nada no punho. Aí eu falei assim, não, você está com
algo muito parecido com ponto gatilho. Foi aí que eu expliquei para ela, ela nem sabia desse tipo de tratamento, né? Ela falou, mas como é isso? Eu falei, você deve ter algum nódulo, algum nódulo nas costas que está irradiando para o seu punho. Olha. E encontramos realmente entre a vértebra T2 e T3, ela tinha um nódulo bem no romboide. Na hora dela executar o movimento de abertura de braço ou de digitar, refletia lá no punho dela. Então ela acabava tendo uma dor muito parecida com a síndrome do túnel do carpo, né? Como é que pode, né? Tudo tão interligado no corpo da gente, a gente não verdade. sabe, né? O corpo é uma máquina. É bem isso. A gente tem uma imagem já, que eu já quero colocar, para o pessoal de casa possa entender um pouquinho mais, né? O que a gente está falando dessas dores que dói um lado, pode irradiar em outro, e tantas outras opções que aqui a Diana está explicando para a gente. Vamos ver então? Essa imagem, eu acho que fala tudo o que a gente está comentando agora, né? Exatamente. E essa síndrome da dor miofascial é o que tem acontecido muito hoje em dia. Essa síndrome exatamente é o ponto gatilho, né? E essa síndrome, tem muita gente sentindo essas dores e às vezes pensa que é fibromialgia, confunde-se muito, porque os nódulos, por ser sensível, só que eles são localizados, já a fibromialgia não, ele já atinge todo o corpo, são vários, né, nódulos no corpo todo, só que sendo ativado ao mesmo tempo, né. E a síndrome da dor miofascial é um ponto gatilho, né, que está muito em alta hoje em dia. As pessoas têm reclamado bastante dessas dores e realmente eu comecei a atender algumas clientes com essas dores e realmente verifiquei que seria essa síndrome da dor miofascial. Como que se forma esse ponto gatilho nas pessoas, esses nódulos? Como que acontece isso? Então a questão da teoria que realmente a gente pode acreditar que seja por excesso de talvez catecolaminas naquela região, né? Então ele vai fazer um excessivo movimento, que aquilo ele faz uma contração excessiva naquela região. Então assim, ela não consegue relaxar a musculatura. Pode estar muito relacionado também com questão emocional também. Então, assim, você pode ter uma alteração da musculatura do seu metabolismo por causa do estresse, você pode ter também por causa de uma ansiedade, né? Então, se você também faz trabalho excessivo daquele movimento, principalmente na academia, tem gente que sofre de ponto gatilho por ter feito um exercício excessivo. E ele acaba prejudicando, eu acredito, Exatamente. os movimentos, né? Exatamente. Não só em exercícios, mas eu acho que dia a dia também, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a pessoa tem que tomar o cuidado do seu limite também, né, durante os exercícios, que a pessoa ela quer ir além e tem que tomar esse cuidado porque às vezes a musculatura não acompanha. Você tem que ser gradativamente acostumando essa musculatura na contração e relaxamento, né? Uma forma bem bacana assim de você estar sempre verificando seria através de uma orientação de um profissional que poderia estar fazendo um mapeamento desses nódulos, né? Através de uma avaliação talvez, né? A gente tem outra imagem, vamos colocar lá para o pessoal de casa ver. O que seria essa imagem? Explica um pouquinho para a gente. Essa imagem Diana. aqui está mostrando mais ou menos realmente quais são os pontos locais mais localizados. Como se fosse aquele mapeamento que você acabou de falar. Exatamente. Algumas pessoas sentem, nesses pontos que estão aparecendo ali na TV, realmente é que as pessoas têm queixa. A parte posterior é o que mais sente dor, né? Teve caso de pessoas sentindo na coxa, na lateral de joelho, mas a maior causa mesmo é na parte das costas, né? Principalmente na área do trapézio, dá para observar bem que tem bastante maior, nódulos, né? E na parte da lombar, né? Entre L1 e L2, ali para baixo, que acaba atingindo o nervo ciático também. Tem gente que sente dor de nervo ciático achando que seria só um giro, um pinçamento de vértebra. Às vezes não, pode ser um ponto gatilho na região. E quem leva, digamos, sofre uma queda brusca, ou fratura a coluna, estou falando por mim, porque eu sempre falo, não, eu fraturei, O que acontece nesse caso? Na A verdade... pessoa lá vai ter uma probabilidade maior de ter essas dores? Com certeza, porque quando você tem uma queda, a musculatura ela reage como uma proteção. Então ela contrai para te proteger. Às vezes não consegue ter o relaxamento normal. Então ele fica protegendo aquela contração que ele fez durante a sua queda. Tem gente que gera nódulos sim em alguma região. Né? Principalmente em queda lateral, a gente chama de dor trochanteriana. Às vezes a pessoa pensa que é uma inflamação do lado do fêmur, mas às vezes é um nódulo que gerou no glúteo médio,
né? Então ali teria que fazer uma terapia manual no local, né? Vamos ver outra imagem. A gente tem mais uma imagem que mostra justamente como que funciona o exame, né? O exame para o ponto gatilho, vamos ver? Eu achei bem interessante essa imagem, inclusive, porque ali mostra bem certinho no exame onde que estão os pontos ali com o problema. Parece que forma uma bolinha, né? Uma bolinha, ela bem branquinha, né, destacando. Então ali há um desequilíbrio naquela musculatura, você vê que ao redor ela é bem vermelha. Parece estar inflamada. Exatamente, esse nódulo por excesso, porque ele cria dor. Então há um excesso de ácido lático naquela região e acaba gerando um processo inflamatório e vira um círculo vicioso mesmo. Então nessa imagem é um exame de termografia, né, onde verifica a temperatura do corpo e vai detectar bem essa inflamação ali. Dá para perceber ali naquelas imagens bem na nuca, tem muita gente que tem na parte superior da nuca, nos romboides entre as escápulas e bem na lombar, quase próximo do sacro, né, que são os que têm atingido mais a população. Onde né? a pessoa acha que está ali com problema de nervo ciático e às vezes não é. Às vezes não é. E assim, há a possibilidade de ser também uma dor, né, localizada assim, por esse excesso mesmo de ácido lático ali naquele local. Né? Quais são as causas, né? A gente pensa assim em relação à causa que ativa esse tipo de dor, até mesmo de situação como ponto gatilho? Tem vários fatores. O que a gente tem observado durante as pesquisas científicas na questão dessa dor da miofascial está relacionado muito com traumas, às vezes ou por quedas ou por um acidente, traumas psicológicos também, que acaba também atingindo a parte emocional, porque a gente usa muito essa parte superior, então o nosso lado direito a gente usa muito para o lado da emoção, então tem muitos nódulos que atingem o lado direito também, né? Quem teve um trauma emocional, às vezes eu sei por mim, às vezes eu tô sentada, parece que vai dando uma pressão do lado direito, volta e meia eu tô assim. É bem isso, a gente fica se corrigindo o dia inteiro. Parece que você pega, tá aquele peso, aquela pressão, daí você movimenta, já dá uma aliviada. Exatamente. E assim, também pode ser também a questão da falta de sais minerais e vitaminas, que ele mantém a contração musculatura saudável. Né? Então é bom verificar a parte vitamínica também do corpo, o estresse do dia a dia, também o que pode ser, dependendo de alguns certos tipos de medicamentos, né, de tratamentos, pode gerar sim ponto gatilho, mas normalmente são dores relacionadas com fibromialgia, reumatismo, porque é uma dor constante. Então tem pessoas que geram esses nódulos, né, que acaba virando uma dor miofascial, né, porque esses nódulos giram bem na face do músculo, né. E quais são os critérios de diagnóstico? Como que vocês conseguem identificar? Porque são tantas dores parecidas, né? Sim, são. Realmente, tem a forma da questão da avaliação postural, que a fisioterapia a gente faz para reeducação postural, né? Então, a gente pode fazer essa avaliação mapeando esses nódulos através de palpação também, né? E através também da termografia, que é um exame também que tem usado muito hoje, né, hoje em dia. Tem a questão também da ressonância magnética, né? Que normalmente as pessoas, quando vai procurar um tratamento para a coluna, já levam também uma ressonância, uma tomografia, né? E assim vai. Então, na verdade, o mais forte mesmo seria a avaliação postural com um especialista mesmo em ponto gatilho, né? Tá, vamos ver mais uma imagem? A gente tem, até porque eu quero abordar a questão de tratamento. Como é que funciona o tratamento em relação ao ponto gatilho? O tratamento a gente pode usar várias formas. A que tem se usado muito hoje em dia seria a terapia manual, através de pressão, que a gente chama digitopressão, em média assim, de uma pressão de 4 quilos naquele nódulo. Então vai mapeando com as mãos, aplica, né, aquela pressão nessa média de 4 quilos e ele vai desativando. Ele dói no início, se ela for latente vai doer só local, se ela for ativa ele vai gerar dor referida, ele vai referir uma dor em outro local. Como essa que a gente está vendo ali, exatamente. Né? A pessoa está sentindo uma dor de cabeça, ela pode estar sofrendo de enxaqueca, mas não mediante algum problema enzimático, algum problema de minerais, entendeu? Mas é sempre uma dor específica no músculo, né? Entendi. Bom, em relação às prevenções, porque a gente pensa que em relação à prevenção, o que eu vou fazer? Manter minha postura reta?
tomar algum remédio de relaxamento muscular, alguma coisa voltada para essa área, Sim, relaxante muscular, entendi. mas eu acredito que não, né? Não. Tem que ir no médico mesmo, Tem. fazer uma avaliação. Tem que fazer uma avaliação, porque a gente não pode se automedicar, né? Então, o necessário é fazer uma avaliação, tanto com fisioterapeuta ou com médico ortopedista, que seja especialista nisso, né? E a pessoa pode também fazer outros tipos de exames que o médico queira fazer, mas, na verdade, a avaliação postural é o necessário. Reeducação postural. Técnicas de pilates que está em alta, estão usando muito, é essencial para reeducar a postura. E, na verdade, o exercício físico e a prática de esporte é o essencial para diminuir os pontos gatilhos, né? Então, eles não causam ponto gatilho, mas dependendo da carga, sobrecarga, pode gerar um ponto gatilho, mas tudo dentro do equilíbrio você pode prevenir, né? E a alimentação é necessária também. Eu acho que é fundamental, a alimentação é tudo, não tem Diana? como, não né? tem como. Quando a gente fala de micropigmentação, Sim. a gente sabe que tem algumas pessoas que são mais sensíveis do que outras. Sim. Será que não é o caso dela sofrer de ponto gatilho? Vamos falar dessa área, já que você também trabalha nessa área. Sim, a gente está no nosso exatamente. quadro Beleza Única, né? Um beijo grande para a Cris Vanzella, que deve estar nos assistindo agora. Interfere alguma coisa aí? Olha, durante o procedimento ele não interfere na execução da técnica, mas se aquela cliente ela tiver um ponto gatilho, ela vai sofrer uma pequena dor, porque a técnica ela também não é tão indolor, mas é suportável. Se a pessoa está sofrendo de dor no trapézio e está sentindo alguma enxaqueca, seria bom informar, né, para o profissional micropigmentadora que ela está sofrendo de enxaqueca. Nesse caso, a gente poderia orientar ela a fazer talvez um procedimento primeiro de uma terapia manual, né, para relaxar essa musculatura e agendar depois esse procedimento da técnica de micropigmentação, né? Só que assim, na execução da técnica não gera dor de ponto gatilho. É muito raro, a não ser que a pessoa já esteja com um processo inflamatório e essa dor está gerando na cabeça, né? Porque a gente usa muito essa região frontal, né, para execução da técnica, né? Seria o necessário fazer uma avaliação mesmo, né, e informar o profissional, né, sobre essa dor. Você viu? Muito interessante, adorei saber um pouco mais do ponto gatilho. Que bom. Para as pessoas que estão assistindo a gente, querem entrar em contato com você, até mesmo fazer uma micropigmentação com você, telefone do Estúdio Única, como que essas pessoas conseguem entrar em contato contigo, Diana? Olha, eu estou atendendo no Estúdio Única Batel, mas também atendo também na Água Verde, né, e no Ecoville. Então, no caso de se quiser fazer um tratamento de terapia manual do ponto gatilho, pode estar agendando nas unidades da Água Verde, no 3434-5758 e no Estúdio Batel também no 3359-5758, né? É mediante agendamento e a gente pode estar atendendo, fazendo esse tratamento, né? Obrigada. Eu que agradeço. Amei você. Igualmente, linda. obrigada. Vocês gostaram? Também gostei. Então, não saia daí que depois do intervalo a gente tem aí dicas para as noivas. Estamos no mês de maio, mês das noivas. Vamos saber quais são os tratamentos estéticos, o que é mais conveniente para elas. Não saia daí.